A escarpa devoniana. Situada na região dos Campos Gerais, a escarpa devoniana é uma formação geológica de 400 milhões de anos que divide o primeiro e segundo Planalto do Paraná. Em 1992, através do Decreto Estadual 1231, foi definido o perímetro de 392 mil hectares como área de proteção ambiental, criando a APA da escarpa devoniana. Nessa área, que corta 12 municípios, estão contidas diversas reservas naturais, unidades de conservação estadual e federal, além de inúmeras belezas naturais. Mas por um erro de avaliação no decreto, também foram inseridas áreas de agricultura, pecuária, reflorestamento, indústrias e até centros urbanos. 70% da APA é composta por áreas de produção agrícola, florestal e industrial. O agronegócio é uma das principais atividades econômicas do Paraná, representando 30% do nosso PIB. A grande alavanca dos Campos Gerais é o agronegócio. As exportações dos Campos Gerais, o grande responsável é o agronegócio. E o agronegócio, ele gera, para cada emprego que gera aqui no campo, você gera 10 lá na cidade. Então, o impacto que a gente tem da utilização de 400 mil hectares dentro do Paraná, você tem muitos empregos, você tem muitas pessoas envolvidas nisso, você tem uma atividade intensa. A produção agrícola na escarpa corresponde a cerca de 1,2 bilhões do valor bruto de produção do estado. Além de movimentarem a economia, os produtores rurais são responsáveis pela preservação ambiental. Hoje eu tenho 100 animais em lactação, produzindo 3 mil litros por dia, né? E tenho outro tanto de animais que são parte de vacas secas e novilhas, que gera um total hoje de 200 animais. Essa área aqui é a área de produção, essa outra área aqui é uma área de preservação e logo a seguida a escarpa. A escarpa está do lado, né? A minha propriedade hoje tem 80 hectares, sendo que 35 eu uso para a pecuária de leite e 45 é preservação ambiental. Na verdade, são mais do que os 20% que a lei exige. A maior área que eu tenho aqui hoje é de preservação. Eu tenho essa propriedade há 32 anos. A área total da propriedade é 188,7 hectares. Nós temos uma área de produção aqui de 88 hectares. O restante da área é composta de uma RPPN, que é Reserva Particular de Patrimônio Natural. Para a gente pôr interesse de preservar essa área aqui, que tem as nascentes, tem essa vegetação característica dos Campos Gerais, sempre gostou de ter esse mato dentro da propriedade da gente. Porque eu já tenho áreas preservadas além da que a legislação nossa atual exige. Eu tenho quase 60 e poucos % da minha propriedade em áreas com vegetação nativa. Há séculos, essa região já vem sendo utilizada de forma produtiva. Essa propriedade está na família desde 1929, quando os avós do meu falecido marido vieram para Carambeí, e está na 4ª geração, que agora é minha filha Silvana. A nossa área engloba, toda ela está dentro da escarpa devoniana. Essa área já é agricultável desde 1929, né? Então já estamos trabalhando aí há quase um século, né, dentro dessas terras. Até hoje, não há explicação sobre os critérios que definiram a área da APA, uma vez que a metodologia utilizada é desconhecida. Geologicamente, o município da Lapa não pertence à escarpa devoniana, apesar de fazer parte do perímetro da APA. Balsa Nova é outro município afetado pelas limitações da APA. 71% da sua área está dentro da escarpa. Nós encontramos certas resistências no estabelecimento de algumas atividades econômicas que poderiam ser desenvolvidas nesta região. Nós estamos falando de municípios que vão desde a vetusta e histórica Lapa
até a divisa do estado de São Paulo com Sangés. E toda esta região sofre essa influência. Nós estamos tendo agora o caso de Jaguariaíva, em que há um frigorífico pretendendo se instalar na região e está encontrando dificuldade porque o manejo não sabe se permite ou se não permite. Quando os pesquisadores da Fundação ABC foram a campo para validar o perímetro descrito no decreto de 1992, concluíram que não era condizente com a realidade. Apresentava divergências que chegam até a 9,5 quilômetros, o que demonstra os erros existentes. Em função desses erros, centenas de propriedades são constantemente ameaçadas por uma legislação conflitante. No passado, por causa de questões políticas, não era permitido plantar soja com tecnologia melhor. Daí, com isso, a gente perdeu muita produção no passado e custos altos. Hoje em dia já ficou bem mais fácil, dá para usar essa tecnologia e com um custo menor. Não dá muita segurança por causa da questão política, né? Que pode entrar um outro lá e mudar tudo novamente, né? A gente precisa ter a liberdade para trabalhar, a certeza das regras para a gente trabalhar. A escarpa devoniana tem limites indefinidos, não se sabe por onde ela passa, se é 10 quilômetros para cá ou para lá. As pessoas não têm conhecimento do que pode e o que não pode dentro da escarpa devoniana. Existe uma série de normas e regulamentos que foram feitos e não foram divulgadas. A população não foi consultada para fazer essas normas, esses regulamentos. E isso trouxe e traz uma incerteza muito grande. As pessoas não sabem para onde vão, se o que estão fazendo está dentro da regulamentação ou não. Ao analisarmos a linha divisória do perímetro da APA, percebemos a ausência de critérios técnicos. São linhas retas extensas que cortam ao meio áreas agrícolas, industriais e até cidades, como é o caso de Jaguariaíva. Entre Ponta Grossa e Palmeira, a linha segue o curso do rio, mas em um determinado ponto, ela parece excluir uma área sem justificativa. O Plano de Manejo de 2004, coordenado pelo IAP, propõe a readequação do limite da APA. O documento recomenda a remoção das áreas agrícolas desse perímetro, ao afirmar que os limites atuais estão localizados sobre grandes áreas de agricultura intensiva, onde não existem mais remanescentes de campo nativo ou áreas de arenito-furnas. Em 2014, iniciou-se um processo de tombamento de grande parte da área atual da APA da escarpa devoniana, abrangendo, além das matas e ocorrências geológicas, áreas industriais e agrícolas. O tombamento prevê regras mais rígidas quanto à utilização dessas áreas. Toda e qualquer alteração realizada nessas propriedades, desde a implantação de uma simples placa de sinalização até uma mudança de um sistema de produção, precisa ser aprovada pelo Conselho de Patrimônio Histórico e Artístico e também pela Secretaria de Cultura do Estado, inviabilizando propriedades rurais, empresas de turismo e qualquer atividade econômica. De fato, tombar não é simplesmente escolher, processar e definir. A guarda futura no tombamento é mais importante do que o próprio processo, porque naturalmente nós poderíamos guardar esse mesmo objeto sem tombamento. E a importância social é que definiria que ele continua. Parece que a questão de homogeneizar algo chamado escarpa devoniana de alguns milhões de anos e que tem uma série de infraestruturas humanas em cima, mais as geológicas, você vai criar um paradoxo incrível para poder depois fazer a fiscalização. Então, não é possível, não é lógico, não é claro, e essa ferramenta jurídica vai acabar levando a mais confusão. Nós temos que ter tempo de discutir isso. A lei ambiental já vai proteger os limites produtivos dali, mas se nós vamos afetar uma cidade, né, e aquela região já tem questões complexas de tombamento em curso, de poucas casas, imagina de um bairro inteiro, porque numa linha imaginária exterior se incluiu, não é? E casas de pessoas, e a fazenda, e o sítio, a chácara, o comércio na beira da estrada, porque não são só as cidades. Se você juntar todos os que moram em separado, dentro dessa macro área, vai dar mais uma cidade. Mas qual é o sentido de tombar isso? Eu quero preservar esteticamente essas casas? Ou eu quero que elas se conectem com a escarpa devoniana, porque agora elas são uma coisa só? É óbvio que isso está mal explicado. Se aprovado o tombamento, haverá perda de investimentos e oportunidades de negócios. Propriedades rurais ficarão inviáveis economicamente.
será uma desapropriação de áreas consolidadas sem pagamento aos seus proprietários. Tem essa propriedade aqui há 18 anos, a fazenda que a gente comprou. Nós investimos aqui pensando na época, logo que compramos, pensando em investir em turismo. Né? E só conseguimos concretizar agora, né? Cerca de 1 ano e meio. Se essa área for tombada, tiver restrições de investimento ou me proibirem esse empreendimento aqui, eu vou passar fome daí, porque eu vou ter que procurar um emprego, porque a minha aposentadoria não dá, só dá por remédio e plano de saúde. Se houver o tombamento, daí nós estamos todos perdidos, né? Porque daí vai parar tudo, porque eu não posso fazer mais nada se houver o tombamento. Ou seja, e todas essas famílias que trabalham aqui, porque eu tenho 3 famílias que trabalham aqui na minha chácara, e fora a minha ainda. Ou seja, são 4 famílias. Se o governo decidir que vai haver tombamento, vão ser 4 famílias sem sustento, porque o governo não vai me sustentar, isso eu tenho certeza, né? Isso que os ambientalistas têm que pensar um pouco. Nós, como família, que trabalhamos aqui na propriedade. O tombamento cultural muda o que, né? Nessa área? É uma do lado de lá, está dentro do tombamento, e aqui vai estar fora, né? Do outro lado da cerca. O porquê disso, se é igual o tipo de solo e tudo. Em abril de 2015, atendendo o que previa o plano de manejo, o IAP solicitou à Fundação ABC um estudo técnico para medição e identificação do uso da terra na área de abrangência da APA. A Fundação ABC foi escolhida dado a sua experiência, capacidade de seu corpo técnico, conhecimento da região e parcerias com institutos de pesquisa, órgãos municipais, estaduais, federais e internacionais. A Fundação ABC nasceu há mais de 32 anos atrás. O objetivo principal é gerar conhecimento com sustentabilidade. Hoje temos acima de 200 colaboradores, todos para termos um resultado com mais confiabilidade. O estudo contou com uma equipe multidisciplinar e interinstitucional, apoiado por pesquisadores de diversas instituições, com destaque a um Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, utilizando metodologias científicas referenciadas mundialmente, associadas a bases de dados públicas. O ponto principal de qualquer projeto de pesquisa é ter uma metodologia científica. Ter uma metodologia científica significa que você apresentou a sua base de dados, você apresentou a forma como foram realizadas as análises estatísticas ou computacionais, você discutiu os resultados dessa pesquisa e, por fim, você deu a possibilidade, através da publicação, de que outros pesquisadores da mesma área pudessem ter opiniões técnicas sobre o assunto discutido. No caso do estudo realizado pela Fundação ABC, foram obedecidos todos esses critérios que exigem uma metodologia científica e ainda mais, diferente dos outros estudos, nós fomos a campo para validar cada resultado obtido pela metodologia aplicada pela Fundação ABC para fins de verificação da existência ou de um erro ou da quantificação de um acerto desses resultados apresentados. O projeto de lei 527/2016 da Assembleia Legislativa, que propõe a readequação da área da APA da Escarpa Devoniana, utilizou como referência o estudo realizado pela Fundação ABC. O projeto de lei define uma área de proteção ambiental mais equilibrada e traz segurança jurídica para quem produz. No projeto de lei proposto, nenhuma área de vegetação nativa característica da região será desmatada ou modificada. Essas áreas já estão garantidas pelo novo Código Florestal Brasileiro e pela Lei da Mata Atlântica. Isto significa que existe uma legislação específica para a preservação do meio ambiente que, independente dos limites da APA da Escarpa Devoniana, os produtores rurais são obrigados a respeitar. Temos hoje em propriedade dos nossos cooperados ao redor de 140 mil hectares de área agrícola. E, em média, esses produtores, que são proprietários dessas áreas, preservam ao redor de 30% das suas áreas. Então nós estamos falando aqui facilmente algo ao redor de 40 a 50 mil hectares de áreas que já são preservadas
pela própria exigência da própria lei, né, onde na verdade não se exerce nenhuma atividade de exploração econômica. A pessoa que é da terra, ela está ligada à terra, né? A gente tem esse amor. A gente vive aqui há 4 gerações e nós sempre fomos ensinados que a gente tem que preservar, porque é da terra, é ela que nos dá o nosso sustento. Como que eu não vou cuidar daquilo que, né, me deu sustento aos meus pais e está dando sustento aos meus filhos? O que se deve proteger mesmo é a parede, é a escarpa, é uma metragem da parede. Isso ninguém quer destruir. Os pontos turísticos, as cachoeiras, isso ninguém quer destruir. Mesmo o produtor rural, mesmo aquele que é dono da propriedade e que poderia avançar um pouco mais a sua lavoura próximo de um evento desse, ele não faz porque ele também quer preservar. Essa ideia da preservação todos têm. O que nós precisamos buscar é um ponto de equilíbrio. Não acho justo ter uma legislação que não vá permitir que a propriedade seja economicamente viável. Porque uma propriedade que não se tem rentabilidade, não se tem sustentabilidade, quem é que vai querer uma propriedade assim? As belezas naturais e áreas turísticas também permanecem protegidas e intactas dentro do perímetro da APA ou dentro de parques estaduais da região. O objetivo da APA da Escarpa Devoniana é principalmente a conservação e o uso sustentável orientado, garantindo a preservação das características de relevo e de vegetação que constitui uma das principais formações geológicas do estado. O foco da Humanidade de Conservação é preservação. Então a gente precisa ter uma área com 70% dessa área preservada e 30% produtiva, ao invés de 70% de área produtiva e 30% de preservada. É isso que o projeto de lei quer, garantir que seja preservado aquilo que de fato deve ser, retirando as áreas de produção de dentro da APA, trazendo segurança jurídica e social aos agricultores da região. Dessa forma, eles poderão continuar produzindo e investindo no nosso estado. Eu tenho um filho mais velho meu, que ele se formou em engenharia de alimentos e ele foi fazer um estágio lá nos Estados Unidos, em uma fazenda de queijo, que produzia queijos finos. Ou seja, ele foi lá para se especializar em produção de queijos finos, com a ideia de nós fazermos aqui na fazenda um laticínio para a produção de queijos finos. Mas, com relação agora a essa escarpa, nós estamos tudo de mão amarrada, porque não sabemos o que vai acontecer. Ou seja, nós não podemos fazer um laticínio sem saber se a escarpa, se nós vamos estar liberados ou não para essa fábrica de laticínios. Nós tivemos um dos proprietários da região que esteve, inclusive, em Nova York, ou perto de Nova York, em New Jersey, vendo um projeto de um hotel central com várias casas para que fosse implantada aqui em São Luís do Paraná. O desejo dele, ele tem uma área grande e está estudando várias possibilidades, mas a cada vez que ele pensa uma coisa, ele encontra essa insegurança de será que eu posso projetar isso? Será que eu posso fazer isso? E se eu fizer isso, gastar e depois eu não conseguir desenvolver o projeto? Os estudos comprovaram e estão acessíveis para averiguação que a APA da Escarpa Devoniana foi criada sem critérios técnicos, resultando em um perímetro equivocado. E se somado o processo de tombamento, as consequências para os Campos Gerais serão muito negativas, abalando vários setores da nossa economia. Nós estamos hoje situados, né, dentro de uma região onde existem os melhores ventos para que se possa colocar aqui nessa região um parque eólico. Lógico que um investimento de 1 bilhão e 700 milhões de reais não é investimento que a gente vai, como cooperativa, fazer sozinho. A gente vai buscar parceiros, ou no mercado interno ou externo. Então a gente, hoje, de certa forma, não tem a possibilidade de dar continuidade a esse projeto, porque nós esperamos, vamos dizer, as liberações para que isso ocorra. Com certeza vai ter uma geração muito interessante, primeiro de recursos, né? E também, lógico, que isso acaba beneficiando toda a região. É importante preservar. O nosso futuro depende do equilíbrio entre a produção sustentável e o meio ambiente.
Quem tem o domínio do fato, da lei, são os deputados. Aos 54 deputados, cabe a solução do problema. Não podemos reparar os erros do passado, mas podemos juntos construir um futuro mais sustentável.